Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas e vamos no capítulo 1 e vamos ler dos versículos 26 até o 38. Amém? Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela falou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o teu santo nome e pedir que a tua palavra nessa noite encontre morada em nossos corações, que ela transforme as nossas vidas e nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a tua graça, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. No domingo passado, na realidade, começou o chamado mês do Advento. O mês do Advento que vai ali na última semana de novembro até o Natal, né? Porque a ideia do Advento é justamente celebrar esse nascimento de Jesus, essa vinda de Jesus. Então, na realidade, eu coloquei ali o primeiro domingo do Advento, porque eu quero começar essas mensagens do Advento hoje, primeiro domingo de dezembro, e até o dia 27, né, que é o nosso último culto, e terminar lá falando sobre o nascimento de Jesus propriamente dito, né? Então, por isso, chamados domingo do Advento, né? O Advento de Jesus, a vinda de Jesus, a primeira delas, né? Porque no último Comunitário em Debate, quem participou na terça-feira, nós falamos da segunda vinda de Jesus. Isso acontecerá em algum momento no futuro, mas nesse momento nós tratamos dessa primeira vinda do Senhor. E nós começamos aqui pelo Evangelho de Lucas. Lucas escreveu diferente dos outros evangelistas. Ele foi um cara, praticamente um historiador, ele era médico, né? Então ele fez um trabalho de pesquisa, ele foi conversando com as pessoas que participaram dos eventos na época de Jesus, porque o próprio Lucas não participou. Lucas era discípulo de Paulo, né? Ele estava o tempo todo com Paulo nas suas viagens missionárias. É ele que escreve o livro de Atos, né? Chegam lá quando Paulo escreve 2 Timóteo e diz: olha, todos aqui me abandonaram, só Lucas ficou. Lucas foi companheiro de Paulo em muitos momentos. E ele escreve esse evangelho e também o livro de Atos para comprovar que as acusações que se fazia contra Jesus eram de fato mentirosas, né? Que os judeus faziam era de fato mentirosas. Então ele explica aqui, mostra Jesus como o Filho do Homem. Então ele dá uma ênfase à humanidade de Jesus, diferente de Mateus, né? Que a gente passou aqui 3 anos falando sobre Mateus. Mateus, ele vê Jesus como o Messias prometido. Lucas vai dar ênfase à humanidade de Jesus. Então, baseado aqui nessa passagem, primeiro capítulo do Evangelho de Lucas,
nós vamos meditar no seguinte tema: o anúncio da esperança. Quando o anjo vem e anuncia ali para Maria, ele anuncia o nascimento do Messias, que era o cumprimento da esperança dos judeus, aquele a quem os judeus mais esperavam. E é interessante que quando o apóstolo João escreve o seu evangelho, ele diz assim, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então há um anúncio dessa esperança, mas ao mesmo tempo essa esperança é rejeitada por aqueles que estavam esperando, ou pelo menos boa parte deles, né? Por boa parte dos judeus. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o anúncio da esperança envolve a participação de um canal humano. Deus, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quiser, mas ele escolhe algumas estratégias, e uma delas é usar os próprios seres humanos para pregar o evangelho, por exemplo. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho, mas na estratégia de Deus não são os anjos que pregam o evangelho. Na estratégia de Deus, quem prega o evangelho somos nós somos canais humanos. Até para a vinda do Messias, ele também usou um canal humano, que foi Maria. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Maria no dia de hoje. Então, versículos 26, a partir de 26 ao 31 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada, começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Veja, se você voltar um pouquinho nos versículos anteriores, vai estar sendo relatado uma situação um pouco parecida com o que aconteceu com Maria, só que com Isabel, que era prima de Maria. Ela também estava recebendo a notícia que estava grávida. Por quê? Porque aquele filho de Isabel era também especial. Era João Batista, aquele que anunciaria a vinda do Messias, que no Antigo Testamento ele é colocado como Elias, né? Será que ele é o profeta Elias? Esse Elias aqui é o João Batista, que veio no livro de Malaquias, que a gente também já viu aqui no último capítulo, no capítulo 4, ele fala sobre isso, né? A vinda de João Batista, aquele que antecederia a Jesus. Então, Isabel já estava grávida de 6 meses, ok? E ela tinha recebido essa visita do anjo. O detalhe aqui é que Maria, e a gente vai falar um pouquinho sobre Maria, porque Maria talvez seja a personagem bíblica mais mal interpretada, porque, por um lado, a Igreja Católica Romana vê Maria, coloca Maria quase como na posição divina, né? Inclusive Maria é tida como mãe de Deus. Por outro lado, alguns evangélicos parece que têm até raiva de Maria por conta da teologia católica. Então também está errado. Então hoje a gente vai ver de uma forma bíblica como é que Maria se encaixa nessa história, tá certo? Então, a primeira coisa é que Maria era virgem. Coloca aqui Maria como virgem. Ela era uma moça, possivelmente uma adolescente. Ela não era ainda uma mulher adulta, né? Ela era uma adolescente que era virgem, estava prometida em casamento. Ela era noiva, certo? Ela era noiva, ainda não era casada, estava prometida em casamento. Possivelmente José era bem mais velho do que ela. Se a gente prestar atenção no relato dos evangelhos, depois que fala da infância de Jesus, a gente não vê mais falar nada sobre José.
José só aparece na infância de Jesus, depois ele desaparece. Possivelmente ele morreu, né? E não foi alcançado aí pelos relatos bíblicos essa morte dele, porque ele já era uma pessoa bem mais adulta, né? Bem mais velha, enquanto Maria era uma moça nova, quase que uma adolescente aqui, ou uma jovem, né? Uma jovem aqui, e ele já era bem mais velho, possivelmente, tá? Pelo que a gente vê dos relatos aqui. Agora, tem um detalhe, guarda essa informação que a gente vai usar ela mais tarde. O noivado em Israel era como se a pessoa já tivesse casado, certo? Quando você assumia um compromisso de noivado, é como se você estivesse assumindo um compromisso de casamento. Então, começava-se todo o preparo para o casamento e você tinha esse compromisso como um compromisso de casamento. Para você sair desse compromisso, você tinha que assinar uma carta de divórcio. Veja, era tão sério o noivado lá que para sair você tinha que assinar uma carta de divórcio. Isso significa que se uma pessoa que fosse noiva traísse o noivo ou traísse a noiva, ele teria a mesma pena de se fosse casado, apedrejamento. Mas guarda essa informação que a gente vai usar ela um pouquinho mais na frente, só para a gente se situar aqui, né? Porque o anjo chegou para ela era uma pessoa comprometida, estava comprometida a casar-se, o texto diz aqui no versículo 27. Então, o anjo, quando aparece ali para Maria, demonstra o favor de Deus por Maria, chamando ali agraciada. Ela recebeu a graça de Deus. Veja, eu quero fazer um comparativo aqui. De acordo com a ideia romana, Maria ela pode dar graça, certo? Você a busca porque a lógica usada é a seguinte: se você pedir alguma coisa à mãe e a mãe pedir ao filho, o filho vai fazer porque a mãe está pedindo. Não é essa lógica? A gente não escuta isso? Quem é o filho que não faz o que a mãe pede? Essa é a lógica. Mas Maria, segundo as Escrituras, é tão necessitada de graça como eu e você. Por quê? Porque, ao contrário do que se afirma, Maria também era pecadora. Maria também era pecadora. Então, ela foi uma pessoa escolhida por Deus. E como diz o texto, né, versículo 28, o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Agraciada é alguém que recebeu graça. Graça é favor imerecido de Deus. Então, Maria não foi escolhida por Deus porque ela era a melhor dos seres humanos que existia. Ela foi escolhida por Deus pela graça. Assim como Deus salva qualquer pessoa que se coloca na mão dele, ele salva pela graça. Então ela foi alguém que recebeu de Deus graça. E se você ler depois daqui, quando ela se encontra com Isabel e as duas começam a se alegrar ali com os filhos especiais que elas estão esperando, e que ela tem aqui um chamado Cântico de Maria. Maria vai colocar Jesus como seu Redentor, porque assim como nós, ela precisava de redenção, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, qualquer ser humano que pisou nessa terra pecou e necessita da graça de Deus. Não há um ser humano mais especial do que o outro nesse aspecto, certo? No aspecto da necessidade da graça, todos nós precisamos, inclusive Maria também precisou da graça de Deus, ela foi agraciada. Agora, o que é que Maria tinha de especial? Versículo 30. Então o anjo disse: não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Veja, Maria era uma mulher de fé.
E por ela ser uma mulher de fé, Deus a escolheu para essa missão tão especial que era ser a mãe biológica ali, né, do Messias. Isso era uma coisa que era muito esperada, né, essa vinda do Messias. Então ela foi a escolhida para ser a mãe daquele que salvaria a humanidade. Então, nesse sentido, Maria é uma pessoa extremamente especial. Como é que a gente não considera Maria como uma pessoa especial? Agora, ser uma pessoa especial não quer dizer que ela tenha poder de intercessão. Certa vez eu estava até na casa da minha sogra, lá tem, se botar a antena normal assim não pega muito bem, então tem aquelas parabólicas, né? E naquelas parabólicas tem um monte de canal, e aí eu mudando de canal lá, assistindo, aí passou um dos canais católicos, e estava uma imagem com Deus Pai no trono, Jesus à sua direita, o Espírito Santo como pomba, né? E Maria aos pés da Trindade. Então, coloca Maria nesse patamar de divindade. E nesse sentido, a gente não pode entender a divindade dela, porque ela é um ser humano necessitado de graça. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo necessitam de graça. Eles é quem concedem a graça, certo? Mas ela é uma pessoa especial. E digo mais, ela é uma pessoa santa. Agora, qual é o conceito de santo? Para nós, santo, e de acordo, inclusive, na tradução dos termos originais da palavra, santo é alguém que é separado para Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Maria foi separada para Deus para uma missão extremamente importante: dar vida ao Messias. Agora, é interessante porque lá em Gênesis 6:8, Deus fala com Noé, né? Deus está indignado com os seres humanos, com a violência, com tudo que estava acontecendo, e diz assim: vou destruir a terra através de um dilúvio. E aí Deus resolve mandar o dilúvio. Só que Deus olha no meio de toda aquelas pessoas que viviam ali naquela época, e Deus vê um homem, Noé, e usa exatamente esse termo: e Noé achou graça diante de Deus. Então Noé foi especial para aquele momento, foi alguém especial para manter a humanidade e a descendência, né, depois dele. Assim como Maria foi especial aqui. Então Deus escolhe os seus servos da forma como ele acha melhor. Então, a gente não pode dizer que Noé não pecou. Inclusive a Bíblia conta lá, depois do dilúvio, que ele encheu a cara, né? Ficou bêbado lá, e os filhos dele acabaram vendo ele nu lá. Então a gente vê claramente que Noé pecou, né? Todos nós somos pecadores, qualquer pessoa que pisa nessa terra. Maria recebe então a notícia que estava grávida, né? Agora, nós devemos ter sempre a esperança de ser usados por Deus nos seus planos para esse mundo, né? Maria foi usada por Deus como instrumento nas mãos do Senhor, e Ele pode usar qualquer um de nós como instrumento em suas mãos. Ele pode usar qualquer um de nós para mudar a realidade do mundo, se Ele quiser, como Ele já fez. Eu sou professor de História da Igreja, e é interessante quando a gente vê como Deus usa pessoas que ninguém dá nada, mas de repente Deus levanta aquela pessoa, e através daquela pessoa muda toda uma história, traz um avivamento e muda tudo conforme a vontade dele. Então nós temos que ter esperança que o Senhor pode nos usar em qualquer, segundo a sua vontade, né? Segunda coisa, o anúncio da esperança
envolve também a ação do Espírito Santo. Ele usa um instrumento humano, mas envolve a ação do Espírito Santo. Versículo 32 diz assim: ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Veja, o filho de Maria, que nasceria dela, era o Filho de Deus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor lhe dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora, o nome não é Jesus, por que Emanuel? Porque Emanuel não é o nome dele em si. Emanuel é o que ele significa. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo, por isso ele é o Deus conosco. Então, veja, a lógica católica faz sentido, certo? Quando ele diz assim: se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Porém, quando a gente transporta para as verdades bíblicas, a gente tem um problema com isso, porque Deus é eterno. A eternidade de Deus não é do momento que Deus nasceu para frente. Por quê? Porque não existe um momento que Deus nasceu. Deus é eterno para trás e Deus é eterno para frente. Então, Maria não tem como ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus enquanto homem. Jesus enquanto homem. O tempo que Jesus viveu aqui na terra, Maria é mãe de Jesus. Ela não tem como ser mãe de Deus, ok? Então, esse Filho de Deus, ele seria aquele que sentaria no trono de Davi, 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Diz assim: isso falando quando Davi queria construir o templo e o Senhor não permitiu que ele construísse o templo. Disse: quando os teus dias se completarem e descansarem com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o rei dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. Então, essa era a promessa a Davi que se cumpre no Messias. Jesus era esse rei que reinaria para sempre. Seu trono seria eterno. Agora, essa é uma promessa que não se concretizou exatamente quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, essa promessa começou a se concretizar. Ela vai ser concretizada mesmo quando Jesus vier, porque agora ele não vem mais para salvar, agora ele vem para julgar, certo? Então essa promessa vai ser concretizada lá no futuro, quando Jesus voltar, ok? Nós devemos sempre ter esperança que Deus vai continuar cumprindo as suas promessas. Nosso Deus é um Deus de promessas e de cumprimento das suas promessas. Ele não deixa as suas promessas para trás. Então, se Ele promete que Jesus vem, Ele vem, e Ele vem para resgatar a igreja. Pode ser que a gente já não esteja mais aqui, nós já estejamos mortos, aí a gente vai ressuscitar, não é? Mas se estivermos aqui ainda, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, né, teremos os corpos transformados, os mortos ressuscitarão, né, e nós nos encontraremos com o Senhor. Então, o Senhor cumpre sempre as suas promessas. Terceira coisa,
O anúncio da esperança envolve a ação do Espírito Santo. Diz assim, versículo 34 a 37. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Aquele que era chamado estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Então veja, o filho que nasceria de Maria era um filho especial. Agora, Maria era uma pessoa virgem, era uma moça virgem, então ela recebe a notícia que vai ficar grávida. Imagina, como assim eu vou ficar grávida? Eu sou noiva. Então não era uma pergunta de incredulidade, ela estava tentando entender a situação. Como é que eu vou ficar grávida? Ora, imagina se uma filha ou algum parente seu aí, uma moça, né? Chega para você e diz assim: estou grávida. Você vai acreditar que foi algum espírito que engravidou? Não, né? Ninguém vai acreditar. Então, Maria fez uma pergunta lógica, né? Olha, eu sou virgem, estou prometida, sou noiva. Como assim eu vou ficar grávida? Né? Como assim? Essa criança ela não nasceria por uma concepção normal, por uma relação sexual. Essa criança era especial. Ela seria concebida pelo Espírito Santo. Né? Versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Era o Espírito Santo, porque aquela criança era diferente. Era o Messias, Salvador do mundo, o Filho de Deus, a quem Maria estava esperando. Então, é justamente essa ação sobrenatural que faria dessa criança alguém muito especial. A prova de tudo isso era que algo parecido já tinha acontecido. Agora, tem uma diferença. A gente encontra nas Escrituras diversas mulheres que engravidam por uma ação de Deus, por um milagre de Deus. A própria Isabel, tem Sara, esposa de Abraão, tem, quem mais? Ana, a mãe de Samuel. Então a gente encontra diversas mulheres na Bíblia que engravidam por uma ação milagrosa de Deus. Mas essa ação milagrosa de Deus envolve necessariamente um ato sexual entre o marido e a esposa. E Deus faz o milagre ali. Nesse caso aqui não. Maria engravidou literalmente virgem. Então, por isso que na nossa confissão de fé, em qualquer confissão de fé, nós cremos no nascimento virginal. Maria não conheceu nenhum homem intimamente até que Jesus nasceu. Então nós acreditamos nesse nascimento virginal, porque o Espírito Santo, foi a ação do Espírito Santo que trouxe a concepção para Maria. E a prova disso é que o poder de Deus já tinha atuado lá com Isabel, que era idosa. Ela foi estéril durante a vida toda e já era idosa, e ainda assim ela concebeu um filho, João Batista. A nossa esperança continua viva, pois o mesmo Espírito Santo que atuou em Maria habita em nós. O mesmo Espírito Santo. Deus disse, o anjo disse para ela: olha, para Deus não há nada impossível,
nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E o mesmo Espírito Santo que atuou na vida de Maria é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Então, esse mesmo poder que fez Maria conceber o Messias, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, esse mesmo poder habita em nós através do Espírito Santo. Então essa é a nossa esperança. O Espírito Santo que habita em nós nos sela como propriedade exclusiva de Deus. E por fim, o anúncio da esperança envolve disposição e risco. Versículo 38. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Veja, Maria aqui, depois de ouvir toda a conversa do anjo, se coloca à disposição. Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Ela se coloca à disposição para que o Senhor usasse como o anjo tinha dito, né? Agora, essa disponibilidade de Maria envolvia alguns riscos. Como já dissemos, Maria era virgem, mas Maria também era noiva. Então, ela tinha que dar a notícia ao seu noivo. Nas páginas seguintes a gente vai ver ela dando a notícia ao seu noivo. E se ela desse essa notícia e José entendesse aquilo como um adultério, o destino de Maria poderia ser o apedrejamento. E se a gente vê, o que José faz é o seguinte: José sabe, não acredita. Imagina você fosse noivo, ou pelo menos quando você era noivo, a sua noiva chegar dizendo que estava grávida e contar essa história de um anjo. Ninguém ia engolir essa história, José também não. E aí o que José fez? Porque José era um homem justo, ele não quis acusá-la de adultério, porque se ele acusasse ela de adultério, ela seria apedrejada. Ele tentou acabar com o noivado ali nas intocas para ver se ela não seria acusada de adultério. Então o anjo precisou aparecer, né? Tá ali. O anjo precisou aparecer para José em um sonho, contar a José o que aconteceu, para que José soubesse de fato do que tinha acontecido. Então Maria corria o risco de ser apedrejada. Se ela não fosse apedrejada, ela correria outro risco, de ser mãe solteira. E talvez esse fosse um destino ainda pior do que morrer apedrejada, porque não ia ter mais vez naquela sociedade, não ia ter mais chance naquela sociedade. Maria estava disposta a enfrentar todos esses riscos para obedecer a Deus. Aos que depositam sua esperança no Senhor, os riscos continuam existindo. Se você confia em Deus, se coloca nas mãos de Deus para ser usado por Ele, os riscos continuam do mesmo jeito. Os riscos continuam do mesmo jeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, quer fazer as coisas direitinho, prepare-se, porque você vai sofrer riscos, né? Assim como Maria se colocou em risco, nós também sofremos riscos ao obedecer o Senhor. Nós devemos manter a nossa esperança viva, porque esses riscos um dia vão cessar, porque Jesus veio a esse mundo, Jesus foi enviado para esse mundo, para morrer naquela cruz, para nos dar a salvação e para manter viva a nossa esperança de que um dia tudo isso aqui vai passar e a gente vai viver para sempre com o Senhor. Amém? Deus possa nos abençoar e nos manter a nossa esperança viva a cada dia. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra. Que o Senhor produza sempre no nosso coração essa esperança viva. Esperança essa que nós
não podemos deixar para trás, não podemos abandonar, porque Jesus já veio, Jesus foi enviado a esse mundo para nos resgatar. Como cantamos, o Senhor enviou seu Filho amado. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Derrama a tua graça, nos guia, nos dá uma semana em tua presença. Nós pedimos o nome santo de Jesus.